Olá pessoal, hoje a gente chegou no segundo dia de Bootcamp. Hoje foi um dia já bem mais mão na massa, com bastante coisa para fazer e um dia cheio de mentorias. Então a gente conseguiu aproveitar bastante, estamos aproveitando bastante ainda, a gente está aqui ainda no meio do dia, aproveitando bastante o conteúdo e com muitas mentorias, trazendo insights bem bacanas para a gente. Então hoje a ideia, a gente vai compartilhar um pouco com vocês dos insights que nós recebemos nesse segundo dia de Bootcamp, né? Sendo que ontem foi um dia mais de abertura e o trabalho mão na massa começou hoje mesmo. Eu separei aqui dois insights para compartilhar com vocês. O primeiro foi no talk sobre inovação, onde foi falado que inovação é operar milagres. Quando você pensa em inovação, quando você realiza a inovação, é realmente aquilo que ninguém esperava que fosse acontecer. Então, você inova quando você opera milagres, quer dizer, quando você faz algo que ninguém esperava que fosse ser possível, ou que ninguém esperava que fosse possível realizar. Então, o nosso trabalho, quando a gente está pensando em fazer inovação, ou criar produtos inovadores, é o trabalho de operar milagres. Isso foi um insight bem bacana. E o segundo insight que eu separei para compartilhar com vocês foi numa mentoria sobre usabilidade, onde o mentor compartilhou com a gente o conceito de que existem três tipos de usuários. Os usuários primários, e esses usuários primários são aqueles que você não vive sem eles, então você precisa desses usuários. Existem os usuários secundários, que são aqueles usuários que, ok, eles podem usar o seu produto, mas se eles não usarem o seu produto não tem problema, porque você vai sobreviver com os usuários primários. E tem um terceiro grupo, que são os usuários que vão odiar o seu produto, ou que não vão aceitar o seu produto. No nosso caso, por exemplo, do Eduz, como a gente trabalha com educação online, o terceiro grupo, né, dos usuários que vão detestar o nosso produto ou nunca vão usar o nosso produto, a gente poderia dar como exemplo pessoas que não acreditam na educação online ou que acreditam que só é possível aprender dentro de uma sala de aula formal. Essas pessoas vão detestar o nosso produto e nunca serão de fato nossos usuários. E o conceito é que a gente precisa entender esses três tipos para fazer o seguinte: primeiro, focar em quem são os usuários primários, eles que são importantes para o teu negócio, eles que vão fazer o teu negócio crescer. Em segundo, para entender quem nunca vai ser o teu usuário, para você estar preparado para os momentos piores, para aquelas coisas inesperadas que podem acontecer, ou até mesmo para lidar com problemas futuros, dado que você pode conquistar um usuário que não é para ser seu usuário e ele só vai te dar problema. Então você entender quem é essa persona desde o início. Isso foi bastante interessante, porque trouxe para a gente esse insight de foco, de persona, de trabalhar essa definição de três tipos de usuários, desde produto até toda a empresa. Então é bem bacana esse insight, além de outros, claro, que nós tivemos hoje. Eu separei esses dois para compartilhar com vocês. E a gente vai ter hoje ainda mais insights aí vindo com o Caio e com o Bernardo. Fala pessoal, hoje a gente teve um dia bem pesado de mentoria. Os três principais pontos de mentoria que a gente conseguiu levar para a tecnologia hoje foi como potencializar o nosso aplicativo. A gente teve uma talk muito interessante com uma gerente do Google Play, ensinando a gente a como otimizar o aplicativo e deixar ele mais performático para os usuários. Outro ponto que bastante mentor falou com a gente foi sobre dividir times de tecnologia em diferentes funções, focando cada um num tipo de produto ou cada um num tipo de funcionalidade que a gente tem dentro do sistema. Parece uma alternativa muito interessante para a gente começar a aplicar dentro da Eduz. E outro ponto muito forte que apareceu durante vários papos que a gente teve foi aumentar a quantidade de testes de usabilidade que a gente tem, principalmente para conseguir chegar em melhores resultados na nossa tecnologia final no ambiente administrativo e também no ambiente final para o usuário. E apesar dessa quantidade gigantesca de mentorias que a gente teve hoje, conseguimos evoluir também no aplicativo. A parte de login e listagem de escolas do aplicativo já está funcionando e a parte de listagem de cursos dos alunos está quase saindo, estamos quase lá.
Hoje a gente teve uma enxurrada de conteúdo e mentoria aqui. Teve uma série de coisas que a gente aprendeu bastante, mas teve uma que me chamou muita atenção. Então a gente teve uma talk hoje em que uma pessoa do Google veio explicar de onde vem a inovação do Google, por que o Google é tão inovador como ele é. E a primeira coisa interessante é que ele deixou muito claro que o Google não tem departamento de inovação. Então a gente tem uma noção que às vezes a empresa quer inovar, a primeira coisa que ela faz é criar um departamento de inovação. E ele deixou muito claro que no Google está muito intrínseco na cultura, então não existe ninguém com inovação no nome do cargo. E mesmo assim é uma das empresas mais inovadoras do mundo. E aí ele explicou uma série de pontos, de conceitos que eles usam, que tentam explicar de alguma forma como que eles inovam tanto. E teve um que chamou muita atenção minha, que foi o conceito que ele chamou de Think 10 Times, eu até anotei aqui. Think 10 Times significa basicamente que sempre quando você pensar em alguma coisa, em melhorar alguma coisa, você tem que pensar em melhorar essa coisa 10 vezes. Então isso significa que quando você está tentando fazer alguma coisa de maneira melhor do que ela é feita atualmente, quando você quer melhorar ela em 10 vezes, significa que você vai precisar pensar numa nova forma de fazer aquilo. Que simplesmente você incrementar a forma existente não vai ser suficiente. Então ele deu um exemplo de uma viagem de carro, por exemplo. Então se eu me disponho a melhorar a experiência de ir de carro do Rio a São Paulo, que hoje leva em torno de 5, 6 horas, eu precisaria, basicamente, pensando em melhorar essa viagem 2 vezes, eu precisaria fazer um carro mais veloz. Eu precisaria fazer um carro que me fizesse chegar lá em 2 horas, ou fazer um carro que fosse mais econômico em termos de consumo de combustível. Mas se eu penso em melhorar isso 10 vezes, não, eu quero melhorar a experiência de viajar do Rio a São Paulo 10 vezes. O carro não vai servir para isso. Então você vai precisar de uma nova forma de fazer aquela ação. Você vai precisar pensar numa nova maneira que simplesmente não envolve nada do que é feito atualmente. Isso, de alguma forma, impulsiona a inovação, porque quando você pensa que eu não só quero melhorar isso, como eu quero melhorar isso em 10 vezes. Então você vai ser obrigado a pensar numa nova forma de fazer aquilo. E eu achei isso um conceito muito, muito, muito legal e com certeza é algo que a gente vai estar trazendo em tudo que a gente pensar hoje em termos de melhoria e inovação. Então é isso, pessoal. Deixo o convite para vocês que querem continuar compartilhando com a gente essa aventura. Não esqueçam de assinar o nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.